O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que as medidas de compensação ao aumento do IOF vão incluir uma alíquota única de 17,5% de imposto de renda sobre os rendimentos de aplicações. Então, para falar sobre isso, a gente faz conexão agora com o economista Ricardo Buzo. Boa tarde, Ricardo. Tem uma mudança aí em relação ao público-alvo, ou seja, famílias mais organizadas ali do lado financeiro tendem a sentir o baque. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Sempre um prazer estar aqui. De fato, essa é a proposta, não só essa, né? Porque o IOF aí tinha uma previsão de trazer cerca de 31 bilhões de reais de arrecadação, deu toda aquela confusão e agora precisa de medidas. O governo disse que seriam medidas estruturantes, mas tem uma diferença grande entre o que o mercado entendia por estruturantes e o que o governo está entendendo no sentido da justiça tributária. Não é só isso, né? Porque essas taxas, essas aplicações já tinham imposto de renda entre 15% e 22%. Aí ele unifica tudo para 17,5%, né? Mas também tem elevação de impostos sobre as bets, tem alta de 9% para 15% na contribuição social de fintechs e corretoras. Ele retira também uma isenção tributária dos títulos LCI, LCA, CRA, CRI, e vai passar para 5%, e depois, que num segundo momento, ele diz que pode enviar uma proposta aí sobre as isenções tributárias, né? Então, ele está dizendo, sim, que vai atingir o segundo andar, como você disse, né? São famílias, de fato, mais estruturadas, porque quando a gente olha o endividamento das famílias no Brasil, o crescimento dele mostra que a maioria não tem condições de aplicar mesmo. Só que aí nós vamos ter efeitos colaterais, né? Por exemplo, a taxa de poupança no Brasil, ela é muito baixa, aí da ordem de 16% do PIB, e isso é essencial quando a gente vê, por exemplo, que a taxa básica de juros é de quase 15% ao ano, mas quando você vai tomar o empréstimo no banco, isso chega no mínimo a 50% ao ano nas melhores modalidades, né? Isso se diz porque nós temos uma baixa taxa de poupança, isso acontece. Então, a medida, ela tende a desestimular um pouquinho mais a taxa de poupança quando precisaria ser ao contrário. Exatamente. Agora tem o seguinte, antes da gente falar mais sobre investimentos, não tem mágica, né, Ricardo? O governo precisa arrumar alguma forma aí de conseguir equilibrar as contas até para cumprir a meta fiscal. E cada vez que anuncia alguma mudança, obviamente, quem é impactado tende a reclamar, né? Ninguém quer pagar mais imposto. Acho que agora fica essa questão de negociar com o Congresso, né? Para todo mundo chegar num acordo. Sim, porque é muito impopular elevar a carga tributária quando ela já é da ordem de 33% do PIB. Já é um país que cobra muito. Então, não há espaço. Quando tudo começou, o Brasil tem aproximadamente, para cumprir o déficit fiscal, o arcabouço fiscal, ele tem que corrigir um déficit que esse ano está previsto aí de 75 bilhões de reais. Ele precisa zerar isso. Aí o mercado esperava que ele fosse anunciar em partes, que ele viria com uma desoneração com corte de gastos da ordem aí de 10 a 20 bilhões de reais, e ele fez muito mais, trouxe 31 bilhões de reais, mas junto com isso ele trouxe o polêmico IOF. Então, o mercado, a sociedade está esperando somente corte de gastos e não mais mudança de arrecadação, ainda mais IOF, que ele pode fazer por decreto, sem debater com a sociedade. E isso é um problema sério, né? Quando ele falava que, então, ele pediu 10 dias para trazer mudanças estruturantes, se esperava aí atacar problemas crônicos do Brasil, né? Como as emendas parlamentares, a vinculação de receitas, os pagamentos obrigatórios, e todas essas questões aí primordiais para a economia do país. E o que o governo entendeu por estruturante foi a questão da justiça tributária em torno do imposto de renda, o que são expectativas muito diferentes. Até porque, né, mexer com emenda parlamentar ia ter uma briga muito grande com o Congresso Nacional, né? Quando a gente fala de gastos de governo, a gente tem que lembrar que existe o Congresso que aprova ou reprova tudo e exige cada vez mais emendas, né? Tem a questão do fundo partidário também. Então, são várias questões que é interessante a gente sempre pontuar
pontuando aqui, até para o eleitor conseguir acompanhar e entender que realmente são vários fatores que levam ao resultado que a gente está agora. Agora, em relação aos investimentos, Ricardo, tem um ponto que eu gostaria de chamar aqui para você, está chegando aqui a informação, porque o volume de investimentos de pessoas físicas em títulos isentos de imposto de renda aumentou mais de 4 vezes nos últimos 7 anos. É muita coisa, né? O total investido saiu de 354 bilhões de reais de janeiro lá de 2018 para mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em abril desse ano. O governo, então, propõe acabar com a isenção. Então, você já mencionou isso em relação à poupança, mas a ideia é que a gente fique cada vez menos incentivado, então, a poupar nesse sentido, uma vez que perdeu o benefício. E isso pode gerar um efeito cascata na economia, porque você diz que, às vezes, os juros também têm a ver com relação à segurança, o tanto de dinheiro que tem na poupança. Qual que é a sua avaliação? Veja, ele está tirando aí esse incentivo que existia para a LCI, né? LCA, que são as letras de créditos imobiliárias e do agronegócio, o CRI e o CRA, né? Certificados de recebíveis do imobiliário e do agronegócio e das debêntures, né? São modalidades bastante atrativas que a gente pode comprovar pelo crescimento que tem exponencial. Isso se deve a uma série de fatores, principalmente na mudança de estrutura do mercado, também nos juros da Selic, que é um competidor direto, e a isenção tributária. Quando você tira a isenção tributária, além de desestimular, é claro que esse não é o fator decisivo, né? Porque você precisa aplicar o dinheiro, mas ele é importante, ele é um fator de desempate, no mínimo. Só que esses títulos, eles são usados também para infraestrutura, para investimentos produtivos. A empresa, o setor emite justamente para captar, para poder investir. Se você inibe, ou se fica mais caro captar por eles, qual que é a consequência? Eu posso ter lá no futuro uma redução de investimentos. Que investimentos? Investimentos produtivos. E se isso acontecer, qual que é a primeira consequência? Contratar uma inflação maior no futuro por falta de investimentos. Tem mais um assunto chegando para a gente. O ministro Fernando Haddad foi à Câmara hoje pela manhã para falar sobre a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil e do novo consignado CLT com garantia do FGTS. E além desses temas da pauta, também houve questionamento sobre a situação fiscal do país, claro, né? Durante a reunião, Haddad cobrou a Câmara a revisar supersalários e aposentadoria de militares, vinculando a necessidade de contenção de gastos. Ricardo. Sim, são medidas, essas sim, estruturantes, como se esperava, né? Está nesse pacote, super salários, emendas parlamentares e tudo isso que nós já comentamos no início, faz parte, né? É claro que, embora o motivo da convocação da audiência fosse outro, mas a situação fiscal e a alternativa ao IOF naturalmente estaria na pauta. Agora, da convocação original, se nós pensarmos aí na isenção de imposto de renda, estamos falando isenção para quem ganha até R$5 mil a partir de 2026 e uma amenização da carga tributária entre R$5 e R$7 mil. Já tem a compensação prevista, né, que é aquela sobretaxa para quem ganha mais de 600 mil, sobre o que não é pago ainda e sobre a remessa de dividendos para o exterior. E vale lembrar, é claro, que isso era uma proposta de campanha, então passou no maior dos crivos, que são as urnas, né? Então, isso já está aprovado, esperado pela população. Lembrando que 2026 é o último ano para a implantação. E quanto ao consignado CLT, eu gosto sempre de falar que ele já existia, a medida já era possível. Ele foi aprimorado com a garantia do FGTS em caso de demissão para quitar essa dívida. Então, ficou mais seguros para os bancos e, óbvio, quando fica mais seguro, espera-se taxa de juros menores. Embora a taxa melhorou, mas ainda é muito alta. Estamos falando numa taxa para consignado média, segundo foi apurado, de 3,63% ao mês, ou seja, 53% ao ano, o que é muito caro, né, Kelly? Nossa, caro demais, né? Vamos seguir de olho, sempre contando com a sua análise, viu? Sempre é bom te ouvir. Muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, sempre à disposição.